Finalizamos a leitura do título 1 do CTN e agora vamos para o título 2. O título 2 vai falar sobre a competência tributária. Artigo 6º. A atribuição constitucional de competência tributária compreende a competência legislativa plena, ressalvadas as limitações contidas na Constituição Federal, nas Constituições dos Estados e nas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, observado o disposto nessa lei. Vamos aproveitar e ler o parágrafo único também. Os tributos cuja receita seja distribuída, no todo ou em parte, a outras pessoas jurídicas de direito público, pertencerá à competência legislativa daquela a que tenham sido atribuídos. Vamos entender o que está escrito aqui sobre a competência tributária. Primeiramente, competência tributária é o poder que o ente tem de instituir um determinado tributo. Este poder é atribuído pela Constituição Federal. A Constituição dá o poder ao ente para instituir determinado tributo. O artigo 6º do CTN está falando para a gente que essa competência, este poder atribuído pela Constituição Federal para os entes, será uma competência plena, competência legislativa plena. Cada ente vai legislar de forma autossuficiente sobre aquele assunto, de forma absoluta. Por quê? Porque o ente detém a competência tributária daquele assunto. Então, ele não precisa de um outro ente, de uma outra legislação, para dar suporte à sua própria legislação. Por exemplo, um tributo cuja competência seja do município terá toda a sua legislação feita pelo município, porque o município possui a competência tributária, que é a competência de legislar de forma plena sobre aquele tributo. Ele não precisa de alguma liberação do Estado ou de alguma liberação da União para fazer aquela legislação. É isso que nos diz o artigo 6º do CTN. O parágrafo único do artigo 6º está nos dizendo que, ainda que a receita arrecadada com aquele tributo não fique necessariamente para o ente competente pelo tributo, a competência vai continuar sendo daquele ente. Então, assim, nem sempre o ente competente fica com todo o produto da sua arrecadação. Na própria Constituição Federal, a gente tem a destinação legal dos tributos. Então, cada tributo vai ser distribuído conforme determinado pela Constituição Federal. Mas isso não altera a sua competência tributária, é isso que nos diz o parágrafo único do artigo 6º do CTN. Ainda que a receita vá para outro ente, outra pessoa, a competência tributária permanece com aquela pessoa que recebeu o poder da Constituição Federal. Artigo 7º. A competência tributária é indelegável, salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra, nos termos do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Antiga de 46. Uma das características da competência tributária é que ela não pode ser delegada. E o que é delegar? É transferir para outra pessoa. Eu não posso passar a minha competência para outro. A competência que a Constituição Federal me deu, aquele poder de instituir tributos que a Constituição Federal deu a mim, ente federado, não posso delegar para outras pessoas. Mas eu super posso delegar as funções administrativas da arrecadação tributária. E aí ele usa assim, a função de arrecadar ou fiscalizar, de executar leis, atos ou serviços ou decisões em matéria tributária. Esses atos administrativos, burocráticos, fiscalizatórios, super podem ser delegados, porque são apenas a administração daquele tributo, é a gestão ali prática do dia a dia, de como é que vai ser cobrado esse tributo. Então, ainda que um ente delegue a função de arrecadar para outro ente, isso não significa que ele está delegando o seu poder de tributar. O poder continua nas mãos dele, ele só está se utilizando de outras pessoas, por algum motivo específico, para fazer essa função arrecadatória de um jeito melhor. Exemplo, o ITR, Imposto Territorial Rural, é de competência da União, competência federal. Mas quem de fato faz a gestão da cobrança do ITR são os municípios.
é um exemplo de delegação dessas funções de arrecadação, fiscalização, funções administrativas, burocráticas. Isso não altera a competência do ITR, continua sendo um tributo de competência da União, cuja função arrecadatória é delegada ao município. Ainda no artigo 7º, nós temos alguns parágrafos. Diz o parágrafo 1º: a atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público que a conferir. Atribuição do quê? Das funções de arrecadar e fiscalizar, que o artigo 7º falou para a gente que podem ser delegadas. Então, caso exista a delegação dessas atribuições de arrecadar e fiscalizar, ela será compreendida pelas garantias e pelos privilégios processuais que o CTN atribui para o ente competente. E a gente vai estudar mais adiante no Código uma seção inteira das garantias e dos privilégios processuais. Então, quando existe a delegação dessa função, eu também delego garantias e privilégios em relação ao crédito tributário. Parágrafo 2º. A atribuição da fiscalização e da arrecadação pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido. Porque o poder permanece sendo sempre da pessoa originária, do ente competente determinado pela Constituição Federal. Então, o ente que delegou a função de arrecadar e cobrar pode, a qualquer momento, por um ato unilateral da sua própria vontade, retirar essa delegação. Parágrafo 3º. Não constitui delegação de competência o cometimento a pessoas de direito privado do encargo ou função de arrecadar tributos. Eventualmente, a gente sabe que uma pessoa privada vai fazer a retenção na fonte, por exemplo, de um tributo cuja renda partiu dela. Por exemplo, o imposto de renda retido na fonte pelo empregador em relação ao salário do seu funcionário. Esse movimento de delegar a função de arrecadar um tributo, arrecadar do contribuinte, não significa delegação de competência. Está indo uma função específica para uma empresa privada realizar, nesse nosso exemplo, mas para qualquer pessoa privada, diz o CTN, e isso não significa delegação de competência. É apenas isso que diz a literalidade da palavra. É apenas um encargo, uma obrigação de arrecadar por outra pessoa. Apenas isso não significa delegação de competência, portanto. Artigo 8º. O não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa daquela que a Constituição a tenha atribuído. Se o ente político que possui a competência tributária, o ente político que possui o poder de instituir um tributo, não exercer a sua competência, ou seja, não instituir aquele tributo, ele não vai perder a competência. A competência é incaducável, ela é indelegável e também é incaducável. Ela não acaba com o tempo, ela não sofre os efeitos do decorrer do tempo. Então, o ente, ainda que nunca exerça, nunca a perderá. Por exemplo, na Constituição Federal, a gente sabe que existe a competência tributária para a União instituir imposto sobre grandes fortunas. A União nunca exerceu o seu direito, o seu poder de instituir o IGF, mas isso não significa que ela vá perder este poder. Ele está lá. Se um dia ela quiser de fato utilizar esse poder, o poder continua sendo dela, a competência tributária continua sendo dela. Nunca vai ser transferida essa competência para outro ente, do tipo, a União não utilizou, vamos passar para os estados esse direito. Isso nunca irá acontecer, é o que nos diz o artigo 8º do CTN.